Paz, Senhor, irmãos, eu dou uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Marcos 1. Vamos ler o 21 e o 22. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Irmãos, a palavra, do Senhor vai falar, que Jesus, indo, até Cafarnaum, quando ele entra na cidade, ele vai, para o templo ensinar. Ele vai, para a sinagoga ensinar. E a palavra do Senhor já começa, nos ensinando. Por quê? Porque o ministério de Jesus, ele ensinava muito, ele expulsava demônios, ele curava, enfermidades, e ele tinha, toda a autoridade. Por quê? Porque ele era Deus. Jesus, ele veio ao mundo assim, em carne como a gente, no nosso corpo assim, mas ele também era Deus. Eu creio, que 100% homem e 100% Deus. E a palavra do Senhor vai falar que mesmo, ele sendo assim, vindo em carne aqui pro mundo, mas mesmo sendo Deus, sabendo, das coisas mais que a gente, tendo poder, autoridade sobre todas as coisas, mas mesmo assim Jesus, ele nos ensinava. E como era que ele nos ensinava? A palavra do Senhor fala que Jesus, ele se levantava, cedo, de manhã, bem cedo, e ele se retirava e ia orar. Ele ia buscar a presença do Senhor. E aí nós, aprendemos, se Jesus, que era Deus, tirava aquele tempo de oração com o Senhor, de busca, com o Senhor, imagine nós, que somos meros mortais. Aí muitas vezes pedimos, Senhor, nos ensina, Pai, a pregar a Tua palavra, nos dê autoridade, nos ensina a orar, nos ajude, Pai, a enfrentar essas situações, que a gente passa. Mas aí o Senhor nos pergunta, nesse dia, será que nós temos tirado, esse tempo de busca igual Jesus tirava? Jesus era Deus, ele não precisava, de buscar o Senhor para ter autoridade, para ter poder, porque Jesus já era, a própria autoridade, já era o próprio poder. Mas ele ia para nos ensinar que nós devemos buscar o Senhor. Aí o Senhor nos pergunta nesse dia, você quer ter autoridade, quer ter intimidade com o Senhor? Aprenda com Jesus. E como é que você aprende? Aprende com Jesus, lendo a palavra do Senhor, que Ele nos ensina a todo tempo. Ele ia orar, Ele ensinava o povo, Ele tinha autoridade, Ele tinha poder, mas por quê? Porque Jesus, ele buscava, ele se consagrava ao Senhor logo cedo, ele já se levantava, se retirava e ia buscar o Senhor e ia orar. Então, irmãos, o Senhor, ele quer nos dar autoridade também sobre essas situações que a gente passa, sobre coisas, que a gente enfrenta, mas devemos fazer a nossa parte. Aprender aqui com Jesus, tirarmos o nosso tempo de oração, levantarmos, cedo se preciso for, e buscar o Senhor, e ler a palavra do Senhor, se alimentar diariamente da palavra do Senhor. Não só no devocional, irmãos, que a gente costuma já fazer, mas tirar mais tempo para o Senhor, para a palavra do Senhor, para que a cada dia o Senhor possa nos ensinar mais e mais e nos dar autoridade sobre situações que passamos. Aí, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, que quando Jesus chegou, na sinagoga e ensinava, lá na sinagoga tinha um homem, com espírito imundo. E o que mais aprendemos aqui, irmãos, na palavra do Senhor?
que nem todos, né, que está ali reunidos, né, no templo está sarado, está curado. Não, por isso devemos estar, né, firmes ali na presença do Senhor, vigilantes a todo tempo. Por quê? Porque nem todos que estão, né, ali reunidos na casa do Senhor ali, tá curado, tá são. Um exemplo aqui, Jesus estava lá ensinando, né? E esse homem estava possesso de demônios lá dentro da sinagoga. Então o Senhor quer te dar autoridade, né? Sobre espíritos imundos, sobre enfermidades, né? Sobre situações. Mas você tem que ser igual a Jesus, tem que pegar o exemplo de Jesus. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, se alimentar das coisas do céu, das coisas do alto, porque enquanto Jesus ensinava, esse homem estava lá, e esse homem, né, ficou lá possesso, e o Senhor o expulsou com toda a autoridade. E a palavra do Senhor vai falar que aquele povo, né, se admirou daquela autoridade de Jesus. Por quê? Porque Jesus era diferente, não era como os escribas, né? Os escribas, eles não tinham essa autoridade como Jesus tinha. E a palavra do Senhor vai falar que o povo, né, falou, que autoridade é essa, né? Com que esse homem ensina, né? Porque com que esse homem expulsa os demônios, ensina, porque a gente não vê essa autoridade, né, dos escribas, não vê essa autoridade neles. Então que as pessoas, né, possam ver, né, o manifestar do Senhor sobre a nossa vida, e que venhamos a aprender com Jesus para que Ele nos dê autoridade também sobre espíritos imundos, sobre enfermidades, sobre situações, irmãos. Amém, irmãos? Essa foi a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração, eu lendo aqui, né, essa palavra aqui de Marcos 1 do 21, né, essa passagem aqui da cura do endemoniado de Cafarnaum, que vai do 21 até o 28, né? Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia para mim estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque a tua palavra ela nos ensina o caminho, como devemos andar, como devemos ser, buscando aprender a cada dia do Senhor, Pai. Porque a tua palavra ela é verdadeira, Pai. E a tua palavra ela é alimento para nós, podermos nos alimentar a cada dia. Pai, também desde já te agradecemos pelo dia, pela vida, pela saúde, pela família. Jesus, obrigado, Senhor, porque estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Jesus, eu também oro para que aonde essa palavra chegar, o Senhor venha alcançar. O Senhor venha entrar com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Que o Senhor venha visitar, Pai, lares, famílias, necessidades nesse dia hoje. Que o Senhor venha suprir cada necessidade dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então essa é a palavra. Que é a autoridade da parte do Senhor. Que é a presença do Senhor. Verdadeiramente busque. Busque assim como Jesus nos ensinou. Amém?